crush nas vendas. Você fica pensando, meu Deus, Elaine, o que o tal do crush tem a ver com venda, com negócio? Vou botar meu crush para vender, é isso? É quando você tá ali vendendo alguma coisa, você tá ali mostrando o que você faz, tá postando sobre o seu assunto, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, e a outra pessoa gosta, a outra pessoa curte, a outra pessoa quer o teu produto. E isso que eu chamo de crush nas vendas. É quando casa, quando você começa a falar de um jeito e que as outras pessoas querem aquilo que você está vendendo. O que a gente quer? A gente quer que as pessoas, na velocidade das informações que a gente tem hoje lá, né? Antigamente não tinha tanta velocidade na informação assim. Era rápido, claro que as informações chegavam, mas não tinha internet, não tinha as redes sociais, então era mais pela televisão, pelo rádio, por veículos de comunicação que a gente tinha, que a gente sabia das coisas. Com a internet, a gente tem acesso a tudo na palma da mão. Mas só que a velocidade é muito grande, porque é muita gente colocando coisa, colocando opções, e a nosso dedinho faz assim, né? Tchu, 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 ou tchu, 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 assim, né? Lá nos stores. E assim vai. Como que eu faço para nesse monte de informações, nesse meio gigantesco de gente, eu seja visto? As pessoas parem para me olhar. As pessoas falem, olha, que bacana isso, não é? Como que eu faço para a pessoa dar o crush no que eu tô oferecendo? Então eu vou contar para vocês alguns exemplos da importância. Olha lá, anota aí que agora eu vou falar um grande tchan. E você consegue esse crush quando você fala a linguagem do cliente. Quando você fala aquilo que o cliente quer ouvir. Do jeito dele. Parece que aquela informação está falando com ele. Sabe quando está passando assim, você fala, nossa, parece que isso aqui veio exatamente na hora que eu queria, na hora que eu estava precisando, da maneira, às vezes até aquilo já esteve várias vezes quando ele estava precisando, mas não falou no jeito que ele queria ouvir, no jeito que ele queria ver. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, ok? Eu vou pegar, por exemplo, essa caneca que eu tô tomando o meu cappuccino aqui, ó. Tá vendo que é uma caneca personalizada? Que eu ganhei da minha amiga Cláudia, ó. Uma vez eu participei de um brechó que ela fez e ela me deu uma caneca personalizada. E eu adoro, toda vez que eu pego essa caneca eu lembro dela. Vou dar um exemplo de quem vende sabe as pessoas que têm o aparelhinho que faz essas canecas personalizadas? O que acontece? Elas ficam muito com o foco no produto, em divulgar o produto, em falar do produto, canecas personalizadas. Quem já viu posts, vídeos falando disso, né? Canecas personalizadas, faça a sua. Isso eu chamo do marketing blocão, que é quando você tá querendo pegar todo mundo, falar com todo mundo no mesmo post, é economizar arte, né? Querer lá falar com todo mundo ali. Quando a gente fala de focar na linguagem do cliente, muda um pouco a maneira de você falar do seu produto. Olha só, quando vendo caneca personalizada, se eu tirar o foco do produto e focar nas pessoas, em quem compra o meu produto, nesse olhar, nessa linguagem de quem compra, tá? Então, agora eu não tô falando mais pra mim, tô falando para as pessoas aí, ó, que compram a caneca. Como que elas olham? Quais são as diferentes linguagens que elas podem olhar para essa caneca? Você vai começar a criar os motivos do porquê a pessoa compra. Para começar a falar na linguagem dela, primeiro a gente tem que passar pela persona. O que é a persona? É entender os hábitos, os costumes das pessoas para poder falar na linguagem delas. O que elas precisam, qual a necessidade, quais as dores que ela está precisando e que eu vou levar o meu produto para solucionar.
Então, primeiro, persona. Então ela pode comprar uma caneca, que nem a Cláudia comprou, para dar de presente para um cliente, para fidelizar um cliente. Então, o jeito que ela vai vender a caneca para essas pessoas que querem comprar para esse motivo é como? Ela não vai falar canecas personalizadas. Ela vai falar para aquela pessoa. Você que quer fidelizar o seu cliente, que quer realmente, toda vez que teu cliente for tomar um cappuccino, um café, um chá, ele vai lembrar de você. Você vai firmar tua marca, tua presença. Então, você vai vender a caneca para essa pessoa que tem esse motivo por comprar uma caneca personalizada, você vai falar para ela. Você concorda que uma pessoa que está procurando um brinde para cliente, tá lá olhando, tendo ideias para brinde para cliente, e tá lá, olhando, pesquisando. Se ela olhar canecas personalizadas, não vem na cabeça dela, talvez, ela fazer aquilo. Você tem que criar um motivo para ela comprar de você. Tem que chegar lá a informação para ela do jeito que talvez ela não vai enxergar sozinha, mas você tá dando uma opção para ela muito mais elaborada. Então ela vai olhar, nossa, fidelização de cliente para eu personalizar a caneca, ele nunca mais vai esquecer. É isso que eu quero. É isso que eu quero que ele faça. Nossa, a caneca pode ser interessante. Entenderam? Então isso é a persona. Aí depois que você identificar essa persona, que são as pessoas que querem comprar caneca personalizada para fidelizar clientes, aí você pode falar em linguagens diferentes com ela. Daí você vai passar para estudar o comportamento dela. Tá vendo que o crush não é assim, né? Quando você tem um crush, ele vai primeiro olhar ali, o que acontece na hora do crush ali? Primeira coisa, ele gostou de você, então atraiu a informação. Se vocês dois gostaram, a informação que você deu, ela gostou. Aí agora vem a comunicação. Agora vocês vão começar a conversar. Agora você vai começar a falar. Para você começar a falar com esse cliente, né, com esse crush da venda aí que deu, você vai entender o perfil dessa pessoa. Talvez ela queira saber de cara o preço. Aquela história assim, para você vender, você tem que só contar o preço no final. É só no final que você fala o preço. Tem perfis que não é assim. Você tem que entender o perfil, a linguagem dele. O hábito que ele tem de compra. Então, olha aí a importância de entender também o comportamento desse cliente, porque daí atraiu. Agora, na hora de conversar com ele, você tem que entender esse comportamento. Olha a importância. Às vezes a gente pensa assim, né, que estudar comportamento é só pra gente, para autodescobrimento, e não é. Na área de negócios, estudar comportamento faz toda a diferença. É o que realmente pode fechar negócio. Tá dando para entender aí? Vamos pegar um outro produto de exemplo? Vamos pegar, deixa eu ver o que eu tenho aqui do meu lado, o adoçante Stevita. Eu vou pegar coisas que estão aqui perto de mim e vou dando exemplos, tá? Então, o adoçante Stevita é puro, saudável, natural, é um adoçante diferente dos outros, porque não tem aspartame, não tem sacarina, não tem ciclamato. Agora, se eu ficar só divulgando, boto lá um post com adoçante, sem sacarina, sem ciclamato, sem aspartame. Eu já trabalhei na indústria eu trabalhei 7 anos nessa indústria de adoçante, do Stevita. E antigamente eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, o que eu fazia? Eu focava no produto. Sempre vendi assim. E olha, gente, que eu sou formada na área de marketing. Nem no curso, nem na faculdade de marketing se ensina como vender para cada perfil de cliente, porque é mais efetivo do que simplesmente vender. Vocês conseguiram entender que é diferente vender hoje do que vender lá no passado? Pelo acesso de informações? Pelas opções que a gente tem? Só que a gente tem que aprender a vender nos dias de hoje. Então, eu mesmo formada em marketing estratégico, eu fiz faculdade de administração e a minha especialização é marketing estratégico. Nem na faculdade, nem na pós,
eu aprendi a falar nessa linguagem de diferentes perfis, diferentes comportamentos. Ficou muito restrito lá, só público-alvo, você achar o teu público, mas não entender esse comportamento. Imagine nas faculdades de, quem faz aí arquitetura, aprende a vender e vender de forma estratégica numa universidade dessa, num curso desse? Não. Olenka, você vende cursos de inglês. Quando você está se profissionalizando, né, no inglês, está fazendo uma faculdade de letras, eles te ensinam a vender curso de inglês? A estratégia da venda? A estudar os comportamentos dos clientes? Não. Então, tô falando para vocês que existe sim uma inovação na forma de vender, na forma de falar. Mesmo lá trabalhei 7 anos mergulhada nesse produto aqui, ó. Viajei o Brasil inteiro. Naquela época não tinha dar treinamento na internet, né? Isso tem 20 anos atrás. Então, era viajar dando treinamento. Só que o foco era sempre no produto. A gente aprendeu a vender o produto, falar do nosso produto, que é, claro, muito importante. Se eu ainda nem sei falar do meu produto, nem consigo passar para o segundo passo, né? A primeira coisa é eu entender realmente aquilo que eu vendo, estudar sabe que eu fui até na plantação de estévia, fui lá experimentar a folhinha de estévia para ver que ela é 300 vezes mais doce que o açúcar. Então eu fui lá provar, fui ver como é que plantava, em que ambientes que dava a plantação, porque quando eu viajava dar treinamento, as pessoas perguntavam isso para mim. Será que elas podiam plantar estévia na floreira delas, no jardim de casa? Então eu tinha que saber essas respostas, então eu fui estudar, mas sempre focada aqui. Sempre aqui. Hoje não dá para você só ficar vendendo o teu produto. Você tem que vender na linguagem do cliente. Você tem que olhar o hábito de consumo, para que as pessoas procuram, para que elas querem o teu produto. E aí sim, você vai dar esse foco no cliente. Quando a gente fala em foco no cliente, não é assim, o cliente sempre é ele que vai ditar as regras da minha empresa. Não, não é isso. Ele nem sabe o que é, né? Quem entende do teu negócio é você. Mas ele vai olhar. Você tem que entender a maneira que ele olha para o teu produto, porque é ele que compra. Então eu posso tirar o foco de falar de sem sacarina, sem exclamação, sem aspartame e começar a falar assim, ó. Você vai começar a levantar os motivos que as pessoas têm para comprar o adoçante. Pode ser para emagrecer, pode ser por saúde, pode ser porque ele é diabético, né? Pode ser que ele tenha alguma restrição. Então, aí você começa a falar nessa linguagem. É isso que vai dar o crush na venda. Estão entendendo isso? Eu dei consultoria uma vez para uma cliente minha chamada Lorena Estela. Ela é especialista em acessórios. Ela é, assim, uma pessoa que entende tudo de moda em acessórios, né? Brincos, colares, anéis. E a gente fez um estudo todo do negócio dela, né? E daí a gente chegou à conclusão, né? Nesse olhar, nessa visão de olhar no porquê as pessoas e como que as pessoas compram acessórios, a gente viu que existem vários olhares e vários jeitos de se usar o acessório. Porque é diferente postar um colar, que nem eu tô usando esse colar aqui do olho grego, né? Esse colar gigante do olho grego. É diferente você postar e as pessoas acharem bonito. E você postar e as pessoas quererem comprar. Tá? Existe muita diferença nisso. No que eu acho legal, no que eu acho bonito e naquilo que eu quero comprar. O que a gente fez quando a gente trabalhou o negócio dela? A gente separou os comportamentos de uso de acessórios. Então tem aquelas que são básicas, né? Aquelas que compram um brinquinho pequenininho, uma correntinha assim sem pingente e usam um anelzinho. Opa, essas são as básicas.
O jeito de vender acessório para essa pessoa é diferente da quem? Da ousada. Aquelas que usam mesmo, assim, gostam, o acessório para ela, se ela sair sem acessório de casa, é como se ela estivesse saindo pelada. Então ela tem que ter um colarzão, um brincão, vários anéis. Ela é ousada, ela usa pulseiras assim em todo o braço. E fica legal, fica bacana, mas é o estilo dela. Não é diferente da outra, daquela que compra só o básico. E tem aquelas que são as significativas. Eu me encaixei nesse perfil quando eu vou comprar acessório. Eu gosto de coisas que tenham significados, que remetam a alguma coisa. Então é o olho grego, é até algo sacro, né? Eu gosto de usar a pulseirinha que remeta a alguma viagem que eu fiz, a minha filha que fez, é o meu noivo que deu. E assim, são as que usam acessórios significativos para ela. Aí tem aquela, deixa eu me lembrar, então era a básica, a ousada, a significativa. Tinha mais uma aí que a gente tinha elencado aí, que eu não tô me lembrando agora. Mas olha só, olha esse olhar, né, diferente e o jeito, vocês concordam que para vender para cada uma delas é diferente? Se ela tivesse só focada no acessório, ela estaria falando igualzinho para todo mundo. Quando ela foca no cliente, nos consumos, no perfil do cliente, ela começa a ser mais maleável, a falar nessa linguagem aí. Olha a Olenka dizendo assim, ó. Eles não ensinam nada disso, eles te ensinam a usar os seus conhecimentos em prol de uma escola, empresa, nada de empreendedorismo. Exatamente. As faculdades ensinam você a ser empregado, não ensinam você a ser empreendedor, a ter lucratividade com o teu negócio, aprender a vender. Você se forma lá em odontologia, faz o teu consultório, cria teu, monta o teu consultório, e aí agora? O que eu vou fazer para atrair clientes, para falar com meus clientes, para fidelizar? Não é? Exatamente isso, Olenka. É difícil ver esse assunto dentro das universidades. Por isso que você tem que buscar se especializar mais. Porque senão você vai ficar nesse foco, né? E às vezes numa maneira antiga de vender, onde o foco era no produto. Vou pegar outra coisa aqui. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma velinha aromática aqui do meu lado. Vela aromática. Elaine, tem jeitos de vender diferentes uma vela aromática? Claro que tem. Tem várias formas de vender. Vamos lá. Foco no produto. Quando o meu foco tá no produto, como que vai ser a minha divulgação? Vela aromática. Diversos cheiros. Vou botar os cheiros que tem. Vou descrever o produto ali, não vou? É assim que a gente vende na forma de quando eu tô com foco aqui. Quando eu tô com foco no meu cliente, quando eu começo a entender a lente que o meu cliente enxerga o meu produto e por que ele vai comprar o meu produto, como que faz? O que acontece? Que motivos que a pessoa tem para comprar uma vela aromática? Pode ser por um momento romântico? Sim, claro que pode. Então, eu vou colocar lá na minha divulgação esse jeito de falar da vela. Faça um momento. Quer fazer um momento romântico hoje, sexta-feira? Faz um carrossel, coloque uma vela, com cheirinho disso, que vai atrair, já sugere o cheiro que é para atrair, para romantismo. Coloque uma música, crie uma história na cabeça da pessoa para ela poder comprar o teu produto. E aí aquela uma que está lá, girando o celular, naquela velocidade toda, o que ela vai fazer? Gente, era exatamente isso que eu tava pensando hoje. Tava aqui, o que eu podia hoje, sexta-feira, tô naquele ar,
Nossa, me deu uma ideia. Vou comprar uma vela aromática. Ah, uma vela aromática pode ser para você. Ah, Helene, mas eu não tenho ninguém. Por que eu vou comprar esse anúncio? Não vai esse post não vai me chamar atenção. Por isso que tem que fazer vários. Por isso que tem que falar várias linguagens. Levantar aí todos os realmente comportamentos que existem de compra do teu produto. Então, eu vou comprar a vela aromática para tomar um banho maravilhoso comigo mesma. Eu vou colocar uma música no meu banheiro. Eu gosto muito de LED, né? Então eu tenho umas luzes de LED diferentes assim. Vou botar uma luzinha de LED azul no meu banheiro. Vou acender uma vela aromática e eu vou tomar um banho terapêutico. Eu mereço um banho com música, com tudo, porque eu quero me agradar hoje, que é sexta-feira. E aí você vai por esse motivo para a pessoa comprar uma vela aromática para um banho terapêutico. Mudou totalmente a conotação. Não mudou? Então, foco no olhar do cliente. Vamos pegar um outro produto? Querem outro exemplo? Tá dando para entender direitinho isso? Existe sim um método para você olhar para esse cliente, porque você não é tão simples assim de levantar todos esses comportamentos, entender como que ele pensa, como que ele age, como que ele faz para olhar, né? É uma técnica que você precisa estudar, sim, né? Não tudo existe estudo, para tudo precisa se aprofundar, para tudo precisa aprender a fazer. Senão você vai começar a perder tempo, dinheiro, dando voltas. Ah, mas não era bem assim que eu imaginei, que eu pensei, ainda assim não deu resultado. Porque existe formas de se estudar esse comportamento, né? Eu uso o Eneagrama para estudar esses comportamentos dos clientes aí. Então, dá sim para usar isso nas estratégias de negócio. Vamos pegar um outro exemplo? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem uma base aqui, a da minha filha aqui do lado. Comprei uma base vegana para ela, que ela já está chegando no momento de ser mocinha. Mãe, compra uma base para mim, porque tá saindo umas espinhas, tal. E aí, olha só, eu já contei para vocês o porquê eu comprei uma base vegana mais suave para minha filha. Vocês concordam que pode ter muitas pessoas, muitas mulheres aí, muitas mães que estão exatamente procurando uma base suave, vegana, que para uma filha aí na adolescência? Agora, se eu ficar só vendendo base, todo mundo que eu vejo vendendo base, vende assim, ó, base nas cores que tem, ou às vezes o preço lá a promoção, e é assim que se vende base. Opa! Tem um jeito mais efetivo de se vender isso. Tira o foco do produto e coloca o foco na lente do cliente. Qual é o comportamento que as pessoas têm e os motivos pelo qual ela compra o meu produto. Aí tem um fio aqui que tá me atrapalhando. Aí. Entenderam? Então vamos botar os motivos ali. Ela compra para filha, ela compra porque ela tem que se maquiar todos os dias para ir trabalhar. Todos os dias tem que ir maquiada. Então pode ser que eu ressalte o quê? A facilidade de tirar depois a base, que ela não vai prejudicar o teu rosto. Coloco a questão de durabilidade dela, você poder ficar o dia todo maquiada, não vai sair meio-dia já tá com a cara lavada de novo. E assim você vai criando os motivos de compra. Por que a pessoa compraria isso? Qual é a história que ela tá passando na vida dela, de que a hora que eu falo de um produto, na hora que eu tô vendendo um produto, eu tiro o foco do produto e coloco nesse motivo para comprar.
Minha amiga Andréa Bertê entrou aqui agora e a Andréa faz isso. A Andréa faz isso que eu tô falando para vocês aqui agora. Quando ela quer vender algo, ela tira o foco só daquilo, da descrição, de falar do produto, mas ela foca na história que a pessoa tem, no que ela está passando, naquele momento dela, e aí ela vai ao encontro daquele momento dela para vender algo que seja interessante. Olha isso. O que vocês estão achando aí desse conceito? Aprenderam algo hoje? Foi interessante essa informação para vocês? De a forma diferente de vender, que a gente não aprende a vender nos bancos universitários, que a gente precisa sim entender mais, se aperfeiçoar, se especializar, ter essa informação. Agora, a informação solta, gente, quando eu falo assim, Elaine, tem muita informação, hoje em dia lá no YouTube tem muita coisa, né? Eu tudo procuro lá. Realmente, eu também quero uma coisa pontual, eu procuro lá. Mas quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de vender mais, de realmente dar o crush na venda que a gente está falando, é mais aprofundado. Daí a gente tem que falar, a estratégia é quando eu pego aquela informação que está solta e começo a fazer a ligação de uma coisa na outra. Eu pego a informação da minha empresa e aquela informação daquele produto da minha empresa eu vou usar em determinado momento, desse jeito, daquele jeito. Isso sim. Por isso que eu coloco na minha chamada assim, mais que conteúdos, estratégias. Porque a informação a gente consegue. A informação está em todo lugar. Agora, como organizo isso de uma forma que realmente potencialize as minhas vendas, em que eu realmente tenha um negócio rentável, eu empreenda no que eu gosto, naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu adoro fazer, mas que eu ganho dinheiro com isso. Ninguém empreende por caridade. A caridade está em outro departamento da vida. A gente empreende para ganhar dinheiro. Aí muita gente se frustra. Muita gente abre empresas, abre negócios e não deu certo. Eu tive no meu último podcast, eu tive uma pergunta de uma era Jaqueline lá de Montes Claros, se não me engano. Ela falava assim, que ela tinha empreendido, aberto 5 negócios diferentes e nenhum tinha dado certo. Por quê? Porque talvez as estratégias não estavam sendo aplicadas da maneira certa. Aí teve uma outra pessoa que falou, mas eu assisto vídeo todo dia, eu consumo bastante conteúdo sobre isso e mesmo assim o meu negócio não tá dando certo. É porque isso tá na informação. Essa informação não virou uma estratégia. E é aí que moram os resultados. É aí, né? Olha que gostoso que é você poder empreender de dentro de casa. Gente, eu estou aqui na minha casa agora e eu empreendo em home office. Tudo que eu faço é de dentro da minha casa. E dá certo. Dá sim para ganhar dinheiro. Dá para ter negócios rentáveis, mesmo você trabalhando em casa, no tempo que você quer. Eu trabalhei para a InterTV, afiliada à Globo, né? Antes da minha filha nascer. Quando eu vim embora, era lá no Rio de Janeiro que eu morava. Aí quando eu vim embora para Curitiba, porque eu não tinha condições de ficar lá sozinha com um nenenzinho pequeno, né? E quando a gente trabalha para uma empresa, existem muitas exigências, né? Que às vezes uma mãe não consegue cumprir. Então eu voltei para Curitiba e desde então eu empreendo. Eu peguei o gosto de empreender. Eu aprendi a usar todas aquelas informações que eu tinha em estratégia, montar estratégias de negócios para isso. Começar a focar nesses resultados, a realmente ganhar dinheiro de verdade, né? Porque eu tinha um salário bem legal lá na InterTV.
né? Eu era gerente de marketing de 3 emissoras. Então, para sair de um emprego, poxa, e trabalhar para uma afiliada Globo na minha área de marketing é um ápice profissional. E eu tinha um reconhecimento muito grande. Quando eu voltei para cá, foi uma quebra, assim, porque eu trabalhei a vida inteira como gerente, viajava, tinha um respeito muito grande das pessoas, né? Como eu sempre dei treinamentos de estratégias, eu sempre ensinei estratégia de negócios, né, nas empresas que eu trabalhava. Então eu tinha um respeito muito grande pelas pessoas. E quando de repente eu me vi em casa, cuidando de uma bebezinha. No começo, claro que a gente tem uma crise existencial. Até as pessoas que trabalhavam comigo, né, as minhas assistentes, eu nunca esqueço a Cibele falando assim pra mim: Elaine, eu não consigo te ver assim, só cuidando do neném. Eu acho que você vai estar com o neném num lado, o notebook do outro, e porque eu sempre muito agitada. Então, quando eu resolvi empreender, quando eu realmente foquei nisso, eu queria ficar no mesmo patamar que eu tinha quando eu trabalhava nessas empresas. Então, a minha grande preocupação era manter a minha renda, manter, né, o meu profissionalismo ativo. E para isso eu descobri que não adianta só informação. Tem que fazer o método. Existem métodos de se fazer o seu negócio dar certo. Não é só abrir uma porta de loja e começar a vender. Só começar, né, a abrir o meu consultório e pronto, tá pronto. Tem sim que colocar a parte de estratégia de venda, de como conquistar cliente, como fidelizar, como se diferenciar. É preciso aprender isso em qualquer negócio, em qualquer profissão. Me citem aí algum negócio que você não precisa saber dessa parte. Tem algum negócio, algum empreendedor que abre um negócio e ele não precisa entender nada de vender o seu produto, de divulgar? Tem algum negócio assim? E por que os empreendedores cismam em abrir um negócio e ir tudo pelo feeling, pelo eu acho que eu vou por esse caminho, nossa, tal pessoa tá fazendo isso, tá dando certo, também vou fazer, e vai gastando o seu dinheiro, vai investindo em coisas que talvez não dá certo, vai dando um foco aí no tempo, né, que não era aquilo. O vender dando tiro para todos os lados, que eu sempre falo. Encontrei no elevador, encontrei no seu lugar, encontrei em tal lugar e falo aquele fluxograma da venda. Lembra do fluxograma de venda? Cliente fala isso, agora eu falo aquilo. Cliente fala isso, eu falo aquilo. E daí criava um fluxograma que valia para todos os perfis de clientes. Não tinha esse olhar para o comportamento. Era o jeito que eu vendia o meu produto. Hoje você tem que fazer diversos fluxogramas, então. Mas com foco no quê? No comportamento do cliente. Em como ele olha o meu produto e enxerga. Estão entendendo? Tá ficando clara a informação de hoje? Tá valendo essa sexta-feira aqui? Para quem assiste essa live gravada, não vai ser sexta-feira, né? Mas tá valendo hoje? Se tá valendo, deixa comentário aqui. Se valeu para você, né? Aqui na live os comentários não carregam para lá, mas depois comenta lá quando a live estiver lá no feed. Comenta lá um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão de aprender a desfocar tanto do produto e falar na linguagem do cliente. Quer dar o crush na venda? É assim que faz. É assim que se vende hoje. Tá bom? Alguma pergunta aí, pessoal? Que a gente já vai encerrar o nosso cafezinho de hoje. O assunto tá bom, né? Tá bacana? Mas a gente já vai encerrar o nosso conteúdo dessa semana.
Essa é a palavra, né, Olenka? Estratégia, exatamente. Esse é o tchan do negócio. Esse é o grande segredo, né, Nicole? Vou contar um segredo. E aprender estratégia é o que dá o up. Ok, gente? É importante? Então, vamos estudar seu negócio. Vamos aprender isso. Que aí você vai poder ganhar dinheiro com qualquer coisa que você... O dia que você aprender a fazer isso, você vai falar assim, eu quero empreender na área de canecas personalizadas. Vai dar dinheiro? Vai. Quero empreender no ramo de velas. Vai dar dinheiro? Vai. Que mais que tem aqui? Ah, tem um quadrinho aqui, ó. Tem um quadrinho aqui que tem vários motivos para as pessoas comprarem um quadrinho desse, né? Olha que bonitinho. Esse aqui tá escrito assim, ó. Pensamento positivo só leva a gente para frente. Se eu ficar focada no quadrinho, vou vender um quadro com uma mensagem. Agora, se eu falar assim, você quer levar uma mensagem para uma pessoa? Quer que essa mensagem fique para ela, marcando todos os dias no inconsciente e no consciente dela, né? Leva um quadrinho desse, ó, para ela colocar na parede dela. Aí a pessoa se anima, né? Olha a minha parede aqui, ó. Aí a pessoa se anima com os quadrinhos, ó. E aí tem esse monte de quadrinho na parede, olha só. Eu crio motivos para ela comprar um quadrinho ou dar de presente um quadrinho, né? Olha só quando você tem um apelo de Dia das Mães, né? O que uma mensagem positiva pode fazer pela sua mãe. Coloque ela num quadrinho onde a tua mãe veja todos os dias aquela mensagem e mesmo que ela não leia, o fato dela olhar a mensagem, se ela lê uma vez, o fato dela olhar aquele quadrinho sempre, inconscientemente, aquela mensagem vai ajudando ela. Tá vendo? Tá vendo? Quem não quer isso pra sua mãe? Quem não quer? Agora tem pessoas que compram um quadrinho por outros motivos. E assim vai. Tá bom? Vamos olhar nesse olhar do cliente? Vamos aprender a enxergar como ele vê nessa lente do cliente?